Então, quando a gente fala em aprendizado, galera, a gente tem muita coisa que é vendida pra gente no meio comercial, no meio, né, corporativo, né? Isso é muito utilizado. Pessoas que fazem treinamentos de empresa, pessoas que fazem treinamento educacional. Né? Muitas vezes a gente se depara com essa pirâmide de aprendizagem, né, do Glasser. Então, quando a gente fala de William Glasser, ele trouxe essa pirâmide e fala do método de ensino passivo e o método de ensino ativo. Eu não estou falando de metodologias ativas, que é outra questão. Tá? É outra questão. Eu estou falando ativa é quando eu tenho o aprendente, né, colocando a mão na massa. O passivo é quando ele só está recebendo. O professor é o centro, né, da atenção. O ativo é quando o aluno é a atenção. Né? Então é ele que faz. Então, né, a gente fala que você assistindo uma palestra, você aprende 5%. Né? Quando você está fazendo uma leitura, você aprende, retém 10% do que você está fazendo. Audiovisual, estou vendo o áudio, estou visualizando, né, uma videoaula, por exemplo, 20%. E aí vai, mas eles falam assim que uma pessoa ensinando o outro, 90% de aprendizado é mais fácil. Ou seja, você pegar para um grupo de estudantes, fazer com que ele desenvolva aquele tema e ele apresente para os outros. Né? Por exemplo, é uma maneira de eu estimular ele mais. Isso é muito vendido na parte corporativa, porém não tem fundamento científico que embase essa pirâmide. Então ela, né, tá caindo por terra aí muitos conceitos que utilizam isso. Não estou falando que você ensinar, você não aprende, não é isso. Eu estou falando que a aprendizagem não é só isso. Né? Muito mais. Você jogar no aqui. Porque senão você vai pegar e atribuir a responsabilidade toda para o estudante. Quer mexer no avião? Toma, né? faz essa, mas ele não sabe como é que ensina faz. o outro ali a mexer no motor. Tubo de pitot, vai lá mexer. E todo mundo é capaz de aprender. Pensando assim, pensando num modo típico, esquecendo agora as singularidades de pessoas com transtorno. Mas pensando assim, ó, numa maneira da aprendizagem em si, será que é assim mesmo? Então isso é mais um processo de marketing corporativo, educacional, que vendem essa pirâmide, mas a neurociência não trabalha tanto com isso não. Então a gente fala que existem basicamente quase três pilares, três essências para o aprendizado. A primeira é a emoção. Tá? A pessoa aprende com emoção. O que significa isso? Que quando você está aprendendo com emoção, a emoção está implícita ali no processo do processo do aprender, ela precisa de menos, né, apresentação sobre o tema para reter aquela informação, ou seja, precisa de menos repetição. Então, vamos supor, ela faz uma leitura. Se aquela leitura foi dada com alguma metodologia que desemboque uma emoção naquilo, ela vai precisar de ler menos vezes do que uma pessoa que não tem uma emoção envolvida. Seria nesse aspecto. Certo? Então, por exemplo, o professor, né, que está com um aprendente, pensando assim, pedagogia é para ensino de jovem criança, né? A parte de andragogia é estudo do adulto. Então, ambos precisam da emoção. Ambos. Certo? Né? E aí a gente fala, só que o estudo do adulto muda para o estudo da criança. Porque assim, a criança ela está ali livre, você vai alimentando. O adulto ele já traz experiência, e a experiência dele é importante. E por que eu vou aprender isso que o Cris está falando? Por que eu vou aprender? O andragogia já vem com essa. Por que eu devo aprender isso? Exatamente. Então, esse porquê, você tem que mostrar para ele qual a diferença que isso vai fazer na vida dele. Senão não faz sentido. Nossa, perfeito. E aí a emoção, se você coloca nesse processo do porquê, né, e coloca ao mostrar para ele com a ferramenta que você vai escolher para esse processo de aprendizagem, né, coloca uma emoção envolvida, tenho certeza que nessa retenção de informação vai melhorar muito. Né? Além da emoção, a gente fala o estresse. O estresse em uma dosagem, né, certa, ele pode promover para a gente uma melhora nesse aspecto da aprendizagem. Né? Então a prova não é um estresse que a gente coloca? Se ela for dosada da maneira adequada, ela faz o serviço dela ali, que é uma retenção de armazenamento de consolidação, né? Que a gente fala da memória. Ela faz, mas adequado. E aí a ferramenta que você vai escolher para fazer isso tem que ser a mais assertiva para o público que você está trabalhando. Né? Então a gente fala assim, ó, emoção é o principal. Depois vem o estresse, né, na maneira correta. E o estresse, é que eu falo assim, é você colocar ali para ele algumas situações que provocam estresse. Só que se for pouco, não adianta. Se for muito, não adianta. Tem que ser o meio termo. Um equilíbrio aí. Exatamente. E existe o gráfico para isso. Então, quem gosta da aprendizagem, existe o gráfico, né, da quantidade certa do estresse que eu vou provocar naquele indivíduo. Né? Outra questão que a neurociência traz para a gente também é a educação física.
E quando eu falo educação física, eu falo do exercício físico, né? Porque atividade física é diferente de um exercício, né? Para quem, de uma maneira, né, me perdoe aí os profissionais da educação física, né, que não tem o nome, a área, não é minha habilidade, mas, por exemplo, assim, de maneira, né, genérica para o público que às vezes tem essa dificuldade, né, pai, mãe, tio, avô, avó, né? Atividade física é o simples ato, por exemplo, eu estou penteando meu cabelo, eu estou fazendo uma atividade física. Se eu faço série desse exercício, eu já estou seriando, colocando tempo, colocando execução, aí eu já estou fazendo um exercício físico. É uma atividade programada, seriada, controlada, orientada. Então, né, é uma diferença básica entre as duas. Eu tenho uma organização para o exercício e atividade eu tenho, né, uma execução, porém ela não é organizada em séries, em programas, por um profissional adequado. Certo? Eu fiz. Né? Então, a educação física nas escolas é muito importante para o aprendizado. Né? Porque ela libera para a gente, né, endorfinas, encefalinas da vida, que são neurotransmissores utilizados para diversas vias. Dentre elas, essa parte da memorização também. Então, melhora a vascularização, melhora para a gente a oxigenação, consequentemente, melhora a nutrição dessas células, aprende mais. Por isso que a atividade física, durante o processo de aprendizagem do indivíduo, é muito importante.